E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai resolver aqui a competição Digit Recognizer do Kaggle. Então, aqui a gente está na página já da competição, eu vou deixar o link da competição na descrição do vídeo, mas essa competição aqui, ela é uma classificação de imagem. Então aqui a gente tem imagens de um dataset chamado MNIST. Eu até abri a Wikipédia desse dataset. Aqui na Wikipédia ela fala que são números escritos por alunos do ensino médio. São 70 mil imagens de números de 0 a 9 escritas separadamente na imagem. E esse dataset aqui ele também fala que é utilizado muito em modelos de reconhecimento de imagem, até como um benchmark, porque é um dataset bem conhecido, então a gente tem o desempenho desse dataset em vários modelos de reconhecimento e classificação de imagens. Então aqui ele fala que são 70 mil imagens, até fala aqui que 60 mil imagens poderiam ser usadas para treino e 10 mil imagens poderiam ser usadas para teste. E aqui na Wikipedia ele também fala história, tem um pouco mais de informação. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem esse dataset melhor também. Mas voltando aqui para a competição, então a gente tem a nossa aba Overview, que fala um pouco sobre a competição, algumas práticas e skills que são trazidas aqui na competição e outras informações. Mas o que interessa para a gente mesmo aqui no momento é a aba Data, que é onde vai ter aqui a estrutura do dataset que é utilizado nessa competição. Então aqui ele fala um pouco sobre a estrutura dos dados, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte de CSVs. Então aqui no CSV de treino, que é o CSV train.csv, nós temos aqui 785 colunas, que são cada pixel dessa imagem de 28 pixels por 28 pixels que os alunos do ensino médio escreveram. Então a primeira coluna aqui do CSV é o label do número que está escrito na imagem. Então aqui nós vemos que o primeiro número é o número 1 e as outras 784 colunas do CSV são cada pixel da imagem desse número, com a intensidade variando de 0 a 255 dependendo do quão escuro está escrito o número naquele pixel. Então o CSV de treino tem os pixels da imagem e o label. O CSV de teste, como vocês podem imaginar, não tem o label, porque a gente precisa prever qual número está escrito em cada uma dessas imagens. Então aqui a gente consegue ver que são apenas 784 colunas que a gente tem aqui. E a gente tem o CSV, que é o exemplo de envio do arquivo final para a competição. Então aqui a gente tem o ID da imagem que foi classificada no CSV de teste. Então, o primeiro número do CSV de teste é esse ID 1. E a gente precisa passar um número, que é o label da imagem, na segunda coluna. Então, a gente pode colocar 0 até 9. E descendo um pouco aqui embaixo, a gente pode fazer o download desses 3 arquivos. Eu já fiz o download desses 3 arquivos, eles já estão aqui no meu computador, junto com o notebook do Jupyter. E esse é o notebook do Jupyter que eu criei. Então aqui o primeiro bloco de código que a gente vai rodar é a instalação de duas bibliotecas importantes que a gente vai utilizar aqui no notebook, que é o TensorFlow e o Matplotlib. Eu já instalei essas bibliotecas, então essas duas linhas estão comentadas, mas se vocês precisarem instalar uma dessas bibliotecas, vocês podem vir aqui e descomentar a biblioteca que vocês precisam instalar e rodar o bloco de código. O segundo bloco de código aqui é a importação dessas bibliotecas. Então no Keras a gente está utilizando ali o Layers e o Models. A gente também vai utilizar o NumPy, o Pandas e o Matplotlib. Aqui no terceiro bloco de código, rodando ele, a gente já vai fazer a importação do nosso CSV de treino e salvar na variável trainData. Só para a gente ver quantas linhas vieram nesse CSV que a gente acabou de importar, a gente pode rodar o quarto bloco de código e visualizar aqui que nós temos 42 mil imagens nesse primeiro CSV. Então aqui no próximo bloco de código, a gente vai separar o label das imagens desse CSV. Então a gente vai salvar isso numa variável ytrain, que são os labels, e xtrain, que é as imagens que a gente vai utilizar ali. Depois, uma coisa importante que a gente precisa fazer é como cada pixel dessa imagem da variável xtrain, ele varia de 0 a 255, a gente precisa normalizar esses valores para valores entre 0 e 1. Então, é bem isso que está escrito aqui no comentário de cima. Então ele tem cada pixel variando entre 0 e 255 e a gente quer que varie entre 0 e 1. E para fazer isso a gente divide cada um desses pixels por 255, que é bem fácil aqui, é só dividir a variável
por 255 porque a variável ela é um objeto ali do NumPy. O próximo bloco de código vai determinar ali o formato do nosso modelo da rede neural. Então, rodando aqui, a gente tem uma rede neural que tem um input de 28 por 28 pontos de input. Então, são ali 784 inputs, que são cada pixel de cada imagem. Depois, a gente tem uma camada escondida de 128 neurônios. Depois, uma outra camada escondida de 64 neurônios. E, por fim, a gente precisa ter um output de 10 números, que é do 0 ao 9. Então, a gente vai fazer a última camada como um softmax aqui de 10 possibilidades de output. Descendo aqui um pouco, a gente vai compilar esse modelo. Então, é isso que o próximo bloco faz. E, em seguida, a gente vai mudar ali o formato da variável xstring para poder ser consumida pelo nosso modelo do TensorFlow, que é o fit da linha de baixo. Então, é basicamente colocando essa variável na dimensão correta para ser consumida por esse fit do model.fit. Então, vejam aqui que ele terminou de rodar o treinamento do modelo e ele até conseguiu uma acurácia boa pelo split da validação ali que a gente determinou aqui como sendo 20%. Então, aqui, só explicando o que aconteceu na linha do model.fit, a gente passou a variável de treino com as imagens do nosso dataset, a gente passou os labels de cada uma dessas imagens, pediu para ele rodar esse modelo aqui por 5 épocas, e dentro dessas épocas ele usou randomicamente ali 20% dos dados para fazer ali o cálculo de acurácia. E aqui embaixo a gente tem os dados de cada interação dessas épocas. Aqui a acurácia chegando a 98,31%, com um loss de 10%, e assim por diante. Então, agora que a gente tem o modelo treinado, a gente quer fazer as previsões de toda a nossa variável xtrain. Então, aqui deu uma acurácia de 98,48%, que é bem próximo da acurácia que a gente teve na última época aqui do nosso treinamento. E então, isso quer dizer que 98,48% das imagens que a gente tem nessa variável xtrain foram classificadas de maneira correta. Agora, como a gente quer seguir e fazer a previsão do nosso CSV de teste, que é o que a gente precisa enviar para o Kaggle, a gente vai importar o CSV do teste e fazer os mesmos passos anteriores. Então aqui, só por curiosidade, a gente vai ver quantas linhas vieram nesse CSV. Então são 28 mil imagens. Então a gente vai fazer ali a normalização de cada um desses pixels, como a gente tinha feito anteriormente, e também o reshape da variável xtest, para poder ser consumida pelo nosso modelo de inteligência artificial ali. Agora a gente vai fazer a previsão desse CSV com o nosso modelo já treinado. Então aqui a gente já rodou a previsão. Aqui eu vou fazer a previsão dos primeiros 10 números do nosso CSV. Então aqui ele roda bem rápido, porque são só 10 números. A primeira imagem é o número 2, que ele previu. E a gente consegue ver isso utilizando o próximo bloco de código. Então aqui eu preparei como se fosse um gráfico para a gente poder visualizar esse primeiro número. E aqui o primeiro número ele é o index 0. Se a gente quiser ver o segundo número, é o index 1. Então, nesse teste data, a gente passa o index 0, que é o primeiro número, e a gente consegue ver a imagem dele aqui no gráfico. E a gente consegue ver que ele parece muito o número 2 mesmo. Então, muito provavelmente está correto. Se a gente quiser ver o próximo número, que é o número 0 ali que a gente previu, a gente pode rodar ele aqui e realmente parece ser o número 0. Vamos tentar um número um pouco mais difícil, então vamos ver aqui o número 3, que é o index 7, que eu coloquei aqui. Então vamos ver aqui o index 7 e é o número 3, realmente ele acertou. Então aqui, imagem 7, previsto 3, que é o número 3 aqui. E ele previu corretamente. Agora a última coisa que a gente precisa fazer é gerar um data frame aqui para a gente exportar essas previsões como um CSV. Então a gente vai utilizar aqui o pandas. Então o pandas é só rodar esse penúltimo bloco de código que ele vai criar um data frame para a gente, como aqui na variável output. E por fim, a gente precisa criar esse CSV, que é basicamente utilizando a função toCSV do pandas. Então aqui ele criou um CSV chamado output.csv, que está aqui na nossa pasta que a gente está utilizando o notebook. Se a gente abrir esse CSV, a gente vê aqui que tem duas colunas. Aqui está separado de forma errada porque o Excel utiliza o ponto e vírgula para separar as colunas, e aqui ele está utilizando a vírgula, que é o convencional ali do CSV. Então a gente tem uma primeira coluna chamada image ID, e a segunda coluna é o label. Então aqui ele está falando que o primeiro número
é o número 2, que é o que a gente viu agora há pouco ali nos primeiros 10 números. O segundo número é o 0, então ele veio como se fosse um 2,0 aqui, não aparece o 0 em seguida, e assim por diante. Então, tendo esse CSV pronto, a gente vem aqui no Kaggle, vai aqui no botão Submit Prediction e vai fazer aqui o upload desse output.csv. Então aqui eu já selecionei o arquivo, vocês podem colocar uma descrição nessa submissão do arquivo, vou colocar aqui mnist mesmo, colocar mnist TensorFlow e é só clicar aqui no Submit. E aqui ele acabou de enviar a nossa classificação do dataset mnist. Aqui, se vocês quiserem ver o quanto vocês conseguiram pontuar, é só vir na aba Leaderboard e ver aqui qual foi o envio que vocês fizeram. Então aqui ele está falando que agora a gente enviou um arquivo há 5 minutos atrás e o score da classificação ali deu 96,77% de assertividade. Bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o joinha de vocês. Não se esqueçam de se inscrever para mais vídeos como esse aqui no canal. Para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.